Olá, Deus abençoe você e a sua família, mais uma vez com o programa Ponto de Luz, e nessa programação nós estaremos apresentando a você resultados de vidas mudadas, transformadas pelo poder da fé. Eu quero começar o programa, como sempre, colocando à sua disposição toda Manaus, todo o estado do Amazonas, a central telefônica. Se você deseja falar conosco, está ali os pastores atendendo as pessoas já, juntamente com o pastor Flávio. Por favor. Pastor Wilton, nós estamos aqui à disposição de todos, essa amiga, esse amigo que está sofrendo, está com a família destruída, a vida despedaçada. Ligue para cá, faça contato pelo 11 3573 3500 ou ligando pelo 21 23 3202 e já deixa um copo com água preparado que daqui a pouco o senhor vai estar realizando oração em favor de todos. Exatamente, daqui a pouco o momento da oração em seu favor e em favor da sua família. Eu quero lembrar a todos, está aqui, nós estamos nos preparando para este domingo, aqui no Templo Maior. Você pode estar conosco, o grande domingo da exaltação com a Santa Ceia. Na verdade, para que nós possamos ser exaltados, é necessário, como diz a palavra de Deus, nos humilharmos na presença dele. E isso vamos fazer neste domingo, pedindo ajuda, o socorro, a direção, a orientação, a força dele para vencer os problemas, participando da Santa Ceia e realizando, eu tenho dito isso, o maior clamor pelas famílias do estado do Amazonas acontece aqui às 9h30 da manhã. E eu vou colocar para você agora testemunhos de mães e pais, de pessoas que têm usado a fé pela família, pela sua casa, e Deus tem respondido. Acompanhe. O que a senhora pode falar dessa oração pela família? O que eu posso falar, pastor, que transforma, né, a família. Porque eu cheguei aqui com a minha vida destruída, né? E a minha família também, minhas filhas, né? Todo com a vida destruída. E eu vim aqui, lutei, né? Por elas, lutei primeiro por mim, né? Aí depois que eu recebi o Espírito Santo, eu vim buscar por elas. Aí a senhora entendeu que primeiro tinha que ser pela senhora. Estando forte, a senhora seguiu orando, clamando, pedindo por elas. Sim, senhor, isso mesmo. Fazendo propósito, né, fogueira santa. Todos os propósitos que tinha da família, eu estava dentro. Quando a senhora diz, as minhas filhas sofriam o quê? Quais os problemas que elas, a dor de cabeça que elas davam para a senhora? O que a senhora pode falar? Uma era dançarina de boa e outra era roqueira. Então, uma era rebelde, né? E a outra também tinha relacionamento destruído, né? E tudo isso me preocupava, porque eu já estava bem, né? Eu queria também, o que eu tinha, eu queria passar para elas. Deixa eu falar com elas aqui. Vocês confirmam isso? Como é que era a situação de vocês? E você, o que você trazia dentro de si antes dessa transformação? Então, bispo, eu cheguei junto com a mamãe na igreja e eu realmente dava trabalho para ela, né? Eu era rebelde dentro de casa, eu falava palavrão, eu brigava com ela. A gente já chegou a ter muitas brigas, muitas discussões, estava em um relacionamento, fui embora de casa. E aí que eu aprontei mesmo. E você? O que pode falar? Eu era dançarina de boi, né? Vivia nesse mundo aí promíscuo. E nesse mundo eu me entregava a todo e qualquer tipo de loucuras, né? E eu era muito perturbada, eu tinha depressão. Aparentemente, na frente das pessoas, eu tinha um status, né? Parecia que eu estava tudo bem, que eu arrebentava, vivia viajando, mas só eu sabia a depressão, a tristeza que eu carregava. Quando eu chegava em casa e quando eu passei a morar com elas, eu tentava esconder isso delas, porque eu via que elas estavam na igreja, né? Eu via algo diferente, principalmente na minha mãe, mas eu tentava esconder. Eu era muito orgulhosa. Então, quando eu chegava a ter minhas crises de ansiedade, de choro, de depressão, vontade que eu tinha mesmo de puxar meu cabelo com raiva de mim, porque eu me prostituía lá fora, me envolvia com muitos homens casados e isso me frustrava. Então, quando eu ficava sozinha, era como se fosse um tormento. E eu tentava fazer de tudo para que elas não vissem isso em mim, por causa do status. Mas teve uma situação muito forte assim, que aconteceu, que eu cheguei de uma festa de madrugada e eu vi a minha mãe orando por mim. Eu cheguei, assim, sem fazer barulho, e ela estava clamando por mim. Entendeu? E aquilo me tocou, né? Mexeu de uma maneira que teve uma vez que ela fez um convite pra mim e eu falei não, que eu não queria ir, que eu tinha acabado de chegar de uma festa, eu não queria saber de nada, que eu queria dormir. Eu falei assim, me deixa, eu quero dormir. Ela veio,
revoltada, diz ela mesmo conta, né, que ela veio orando, que ela não aguentava mais me ver naquela situação. E quando eu tentei dormir novamente, pastor, eu não consegui, eu só ouvi uma voz, próprio Deus, falando assim pra mim: te arruma e vai. Naquele mesmo momento, passou o sono que eu tava. Eu não tinha nem roupa pra vir pra igreja. Eu não tinha roupa, mas eu vi lá a melhor que eu tinha, vim, fiquei ali atrás. E nesse domingo, que era o clamor da família justamente, que ela tinha me convidado, eu tive um encontro com Deus. Eu tive assim uma experiência, e a partir dali que eu comecei a minha vida na fé, mas foi pelo clamor que ela fez. Como é que você está hoje? Graças a Deus, hoje eu sou uma nova criatura, pastor. De tudo isso que eu passei, eu entendi que a minha vida só iria ter sentido se eu tivesse o próprio Deus, o Espírito Santo. Então eu cheguei, abri mão de toda essa vida que eu tinha lá no mundo e busquei o Espírito Santo com toda a força. Não foi fácil, né? Porque até então a gente acha que esse mundo vai nos, posso dizer assim, nos dá o que a gente precisa, mas não. Só quem realmente vai mudar a nossa vida de dentro para fora é o próprio Espírito Santo, é o próprio Senhor Jesus. Hoje com o Espírito Santo mudou tudo, hoje você tem paz. Hoje eu tenho a verdadeira paz, não aquela paz de aparências. E você também pode falar isso? Pelo uso da fé da sua mãe, hoje você é uma outra pessoa? Sim, senhor bispo, porque eu tive muitos problemas. Um detalhe, né? Quando ela se firmou, foi eu que me afastei, né? E elas que ficaram em oração por mim. Elas deram dor de cabeça pra senhora mesmo, né? Pelo amor de Deus, quando uma se firma, a outra se afasta. E a senhora lutando. Tanto. Esse senhor, até hoje. E aí você voltou depois dessa fé que elas usaram, né? Sim, senhor. E como é que você tá hoje? Hoje eu tô bem, graças a Deus. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Hoje eu sou uma pessoa feliz e completa, graças a Deus. Vemos que a oração da senhora por elas deu resultado. Mesmo elas aqui, eu imagino que a senhora não deixa de lutar pelos demais familiares, como também por elas. A senhora sempre está aqui orando, né? Lutando, clamando. Sim, senhor. Sempre eu faço propósito pela minha família e para os demais que estão fora, né? Da igreja, que ainda não conhecem o Senhor. O que a senhora pode falar? Então, eu cheguei, a família estava tudo destruída. Eu comecei a fazer a corrente, fazer voto, jejum, sabe? E peguei firme nas correntes, peguei firme por mim também, né? Buscando o Espírito Santo. E assim, não foi assim. Não foi mágica, né? Não foi do dia para a noite. Foi que chegou e aconteceu, né? Não, fui lutando, orando. Aí chegou um, chegou outro. Pô. Agora até bisneto tá aí. Primeiro começou ela, no início você aceitava, não aceitava muito, como é que era? Então, pastor, nós somos uma família de 4 filhos, né? Que crescemos em meio a brigas, agressões. Assim, diversas vezes nós presenciamos brigas físicas mesmo, né? Dentro de casa, e crescemos assim. Até o momento que houve a separação dos pais, e a minha mãe saiu de casa com 4 filhos. E ali foi muito difícil, então ali foi onde os filhos se perderam, né? Ela sozinha tinha que trabalhar, né, para dar o sustento, e assim foi. Aí um filho com depressão, outro filho com más companhias, em gangues, eu grávida na adolescência, quando a minha mãe entrou na igreja, eu estava grávida com 14 anos, totalmente destruída. Só que assim, a minha mãe não via isso porque lá no mundo isso era normal. Era normal depressão, era normal gravidez na adolescência, mãe solteira, filho com más companhias, então isso era normal. Quando ela chegou na reunião, ela conseguiu ver a família e aqui ela aprendeu a usar a fé. E passei uma situação muito difícil com meu marido, separamos, fiquei 6 anos dele divorciada dele, e as minhas filhas já iam com a minha mãe na igreja. E elas aprenderam a usar a fé e lutaram pelo nosso casamento. Então aqui a gente tem uma família de uma mãe que lutou pelos filhos, mas no seu caso,
os seus filhos lutaram também por você, pela mãe. Sim, a mesma coisa ela ensinava para as meninas, propósito, jejum. E como meu marido na época que a gente era separado, ele bebia muito, chegou a ser preso, né? E então elas aprenderam a usar fé pelo pai, porque elas queriam muito que o pai se convertesse e queria muito que a gente reatasse o casamento, né? Mudou tudo. Mudou tudo. Todo mundo hoje. Você bebia, tinha vício? Sim, senhor, eu bebia todos os dias. Todos os dias. Não tinha um dia que eu não bebia. Todos os dias eu bebia. Gastava tudo no vício? Eu recebia num dia, no outro dia não tinha mais nada. Eu já estava sem dinheiro, tinha que pagar pensão, não pagava. Tudo por causa do vício. Vocês duas iam para a igreja e oravam por ele? Pedia a Deus por ele? Isso, eles se separaram, eu tinha 5 anos, mas desde quando a gente era criança, minha avó sempre ensinou a gente o valor de lutar pela família. Ela falava pra gente, porque assim, a gente passou por muitos problemas difíceis com meu pai, ele era muito ausente, né, por causa do vício. Mas a minha avó sempre ensinou a gente, você não pode ficar chateado, não pode ficar triste com seu pai, você tem que ver que existe um mal ali. Então você tem que usar a sua fé para que Deus venha libertar o seu pai. Então desde criança a gente fazia voto pela nossa família, todos os propósitos que apareciam na igreja. Sexta-feira a gente fazia proposta de libertação pelo meu pai. Então, tudo por ele. Olha, dá vontade de falar com cada um. Mas pelo horário não dá tempo. Mas é glorioso. Você vê, começou com ela, mas ela falava com as netas. Não tenha raiva do pai. O problema não está no pai. A luta, diga comigo, a luta é espiritual. Você tem que aprender isso. Pastor, estou enfrentando uma guerra com meu marido, com os meus filhos, dentro de casa, está nas drogas, está morando na rua. Eu tenho certeza que pelo vício ele teve situações que talvez dele até dormir na rua, não sei. Chegou a acontecer? Dormia na rua. Mas você veja, a luta era espiritual, é o que a gente está fazendo. E eu coloquei toda uma família aqui para mostrar para você que o nosso Deus é grande. Amém, pessoal? Jesus falou para aquele pai que levou o filho até ele. Jesus falou para ele assim: tudo é possível ao que crê. Você tem que crer que é possível. Isso aqui nos ensina que tudo que a gente faz com Deus, a gente tem resposta. Mais um domingo pela manhã, estamos aqui na reunião das 9h30 da manhã para realizar o clamor em prol de todas as famílias do estado do Amazonas. Estamos unindo aqui a nossa fé. Eu tenho dito, o maior clamor pelas famílias do estado acontece aqui no nosso templo maior. E eu quero me dirigir a você, pai, que está sofrendo, você, mãe, que tem chorado diante de uma situação que você tem passado, filhos perdidos nas drogas, no vício. Talvez você seja uma mãe que se sente frustrada diante de uma doença que está no corpo do seu filho, e você pode unir a fé conosco todos os domingos, clamar pelo seu relacionamento, pelo seu casamento, esposas que clamam pelo marido, marido pela esposa, né? Os pais pelos seus filhos. E um detalhe, eu não clamo sozinho, estou aqui com a Camila, minha esposa, mas você pode ver na imagem, todos os domingos, a equipe de fé, a equipe de pastores e esposas aqui do Templo Maior se unem comigo em oração. O meu clamor unido a você já é forte, mas aqui no Templo Maior nós temos aqui uma grande equipe de homens e mulheres de Deus, pastores, esposas de pastores, servos de Deus, que todos os domingos nós nos unimos em prol da sua casa, da sua família. Se tem sido difícil para você sozinho, sozinha, você pode contar conosco. Se você não tem tido forças, não tem tido fé, nós emprestamos. Eu, juntamente com essa multidão, nós vamos emprestar a nossa fé para você, mostrando para você que é possível proteger a sua casa, mudar a sua família. Se você deseja, nesse próximo domingo, chegue cedo a partir das 8h50 da manhã, eu estarei juntamente com a Camila, minha esposa, ungindo a fotografia, a peça de roupa dos seus familiares, ungindo você. A reunião nós iniciamos às 9h30 da manhã, e um detalhe, neste próximo domingo, com a Santa Ceia, nós estaremos participando da Santa Ceia. Você é o nosso convidado. Santa Ceia, momento de intimidade e comunhão com Deus. Avenida Constantino Neri, 1515, aqui no bairro São Geraldo. Estacionamento gratuito para todos. E temos a EBI, a Escola Bíblica Infantil, um espaço também dedicado aos seus filhos, que você não paga nada, tá bom? Deus te abençoe.
Independente da sua religião, você é o nosso convidado. Uma multidão tem se reunido conosco. Produção, pode colocar para mim imagens desse clamor que realizamos ao pé da cruz em favor das famílias. Olha que imagem gloriosa. Nós ficamos ali ao pé da cruz, pastores e esposas clamando comigo, e essa multidão que clama conosco às 9h30 da manhã. Um detalhe, a partir das 8h50, nós estamos ali diante do altar. Quando digo nós, eu juntamente com a minha esposa, nós estamos ungindo a cada domingo a fotografia, a peça de roupa dos familiares. Traga a foto. Você, mãe que está assistindo o programa sofrendo, o filho nas drogas, o filho desobediente, a filha desobediente, um familiar doente. 8h50 às 9h30 a unção. Às 9h30 em ponto, nós começamos ali a grande concentração de fé e milagres, determinando milagres, cura e libertação. Não deixe de trazer a garrafinha com água, tá bom? Eu vou colocar testemunhos do tratamento que nós temos realizado a cada domingo. Eu já volto. Qual o nome do senhor? Evandro. E aí, senhor Evandro, o que o senhor pode falar? Pastor, o que eu posso falar é que é difícil enumerar a quantidade de dores, né? Nos ombros, nos 2 joelhos, né? Na coluna. Muito difícil mesmo. Até para dormir, como eu durmo de lado esquerdo, tá difícil. Aí virava para o direito também, de bruço, ficar ruim de levantar. Então, eu entrei aqui numa situação realmente muita dor. Você entrou com muita dor? Para calçar o sapato, eu tenho que colocar uma cadeirinha para puxar a meia, porque é difícil, né? Minha esposa que ajuda. O que o senhor não podia fazer para comprovar isso? Ah, pastor, na hora aqui do clamor com os braços para cima é complicado. Tava quebrar tudo isso aqui. Levanta igual ele aí. Aí. Tá levantando agora. A mesma coisa é para envergadura, né? Dobrar para frente também é difícil, né? Dobra aí. Quando eu fazia isso, estalava, fazia um soco na coluna. Faz de novo aí, abaixa aí. Aí que legal. Nosso Deus é grande, grande é a sua fé. Amém. E há 15 dias atrás, eu venho na oração, né? Eu estava com um caroço já bem visível, que eu sentia. Aí eu venho aqui na frente, o pastor oral orou e determinou que eu estava curada. Amém. O caroço desapareceu. Graças a Deus. Sumiu. Já estava bem grande e já estava doendo. E agora que eu vou na médica, né, para fazer, mas não tem mais nada. Faz o exame, a senhora traz aqui para comprovar o que Deus já fez. Sim, amém? Senhor, amém. Curada do caroço. Finalizamos agora a concentração de fé em milagres. Dona Marli, a senhora chegou aqui com quilos. Cheguei com muita dor na coluna. Para levantar, eu não estava conseguindo levantar. Meu esposo que me ajudou a levantar. Dormi com muita dor também, não consegui dormir, né? Cochilava assim com dor na coluna. E hoje aqui na oração, depois da oração, fiquei curada, em nome de Jesus. Então a senhora tinha dores para sentar. Para sentar, então e quando eu sentava, para levantar também. Então era vamos muita fazer dor. Uma prova. Senta aqui para a gente ver como é que a senhora está agora. Antes a senhora não estava conseguindo fazer esse movimento. Não, eu sentava, para me levantar eu tinha que fazer um esforçozinho devagar para eu conseguir levantar. Participou da oração, da cura, Sim, bebeu da água. Bebi da água. E agora? Não estou sentindo nada, estou curada. Então fique de pé agora. Agora eu levanto. Senta de novo. Levanta novamente. Curada. Curada. Acabou as dores. Acabou. Estava com muita dor nos meus 2 joelhos, os 2 lados, porque ultimamente eu estou sentindo muitas dores no meu corpo, mas principalmente nos meus joelhos. Eu não estava nem podendo agachar. Aí o pastor pediu para me agachar, graças a Deus. Agacha aí, faz aí o movimento. Parou? Não podia agachar? Não podia. Tão simples isso, doía. Doía demais. Foi embora a dor. Um elemento consagrado através da fé. A determinação da cura de enfermidades físicas e espirituais, que através do poder da palavra de Deus, nos garante resultados extraordinários. Prepare sua garrafa e participe do tratamento com a água consagrada. Neste domingo, às 9h30, na Avenida Constantino Neri, 1515, São Geraldo, ou em uma Universal mais próxima de você. Para mais informações, acesse universal.org/localizar.
Você pode estar conosco e pode ligar agora. Eu vou na central telefônica, o pastor Flávio já tem nomes de pessoas que estão ligando para a programação. Por favor. Temos sim, pastor. Nós temos aqui a Renata e ela diz que os filhos dela se encontram nos vícios e ela não aceita mais essa maldição na família. E ela diz: estarei levando eles neste domingo para receber também a unção e estarei clamando pela minha família. Nós temos a Simone, que sofre com ansiedades e muitas brigas no casamento. E aceita também estar conosco neste domingo às 9h30. Nós temos aqui, pastor Wilton, a Marisa, ela diz assim: eu sou profissional da área da saúde e eu fui convidada para este domingo que haverá a condecoração de todos os profissionais da saúde, pastor Wilton. Nós vamos fazer essa oração especial, essa condecoração, obrigado, pastor, em favor dos profissionais da saúde. Será uma oração especial, uma reunião especial que estaremos participando nesse domingo. E esse detalhe que não podemos esquecer: o domingo da exaltação e na oportunidade, participando também da Santa Ceia, um momento de intimidade, de comunhão com Deus. É importante que você se prepare, se programe, esteja conosco. Claro, nós vamos orar pela família, determinar a cura dos doentes, como testemunhos que acompanhamos, mas a oração principal é o momento da busca ao Espírito Santo. Nós vamos buscar a presença de Deus. Eu vou colocar para você testemunho de uma pessoa que recebeu o bem mais precioso dentro dela, que é a presença de Deus, que é possível que você receba e que você tenha forças, né, para enfrentar os problemas. Acompanhe. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei abrir mão do meu orgulho e de uma falsa aparência que eu vivia durante muitos anos dentro da igreja. Devido a um bom comportamento que eu tinha na igreja, eu me tornei obreira, achando que eu tinha o Espírito Santo. E através do nome de Jesus, eu orava pelas pessoas, eu passava a palavra para elas e elas eram até ajudadas por causa da fé delas. Só que dentro de mim havia uma tristeza. E eu atribuía aquela tristeza aos problemas financeiros que eu vivia na ocasião. Quando eu colocava o meu pé fora da igreja, aquela tristeza me tomava. Eu vi, não, tem alguma coisa errada no meu interior, independente do que passa do lado de fora, tem alguma coisa errada no meu interior. Foi quando eu falei assim, não, chega. E eu falei sério com Deus, eu falei: Senhor, eu vim aqui para ouvir a sua voz. Então ouve a minha, porque eu preciso de ajuda. E eu não tenho o seu espírito. Eu precisei ser verdadeira, porque eu queria ser feliz, mas eu não conseguia. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? O fruto do Espírito é paz, alegria, amor. E aí, quando esbarrava na questão alegria, a minha vida não condizia com o que a palavra dizia. Então eu vi, eu não tenho alegria. Como pode eu ter os demais frutos do Espírito, né? Porque não são os demais, é um, e a alegria não existe. E foi realmente naquele dia que foi um divisor de águas para mim, porque não foi sentimento, não foi o que eu senti, mas foi uma certeza e paz. Paz que eu não tinha, que eu não conhecia. A partir daquele momento, a Cristiane passou a ser feliz, independente do exterior. As dúvidas que me venciam, eu passei a vencê-las por causa da certeza, né, da minha salvação, a certeza de que Deus estava comigo. A alegria passou a ser uma verdade para mim. Então, eu passei, inclusive, por situações muito desafiadoras depois, né? Veio o falecimento do meu filho, veio o falecimento da minha mãe, mas a alegria do Espírito nunca mais saiu de mim. Então, eu mudei completamente. O interessante é que os problemas financeiros do qual eu atribuía aquela tristeza, eles não foram resolvidos imediatamente, né? Levou algum tempo. Mas a realização, a alegria, a paz, ela passou a ser constante. Todos os dias eu acordo com satisfação na alma, com gratidão, independente se o dia está cinza, se o dia está ensolarado, se eu tenho ou não tenho aquilo que eu quero. A alegria e a satisfação da alma é uma constante.
Viver a fé era a minha realidade, viver feliz é a minha realidade, viver satisfeita de alma é a minha realidade. Então é exatamente isso que eu passo para as pessoas, eu passo vida, porque hoje eu tenho vida. Os humilhados serão exaltados. Com certeza você já ouviu essa frase por aí. Mas isso não é verdade. Não é isso que diz a palavra de Deus. Está escrito: o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Os que se humilham, os que se colocam debaixo da confiança de Deus e dependem dele, estes sim, serão os que provam da exaltação e do trabalho de Deus em seu favor. E aqueles que estiverem dispostos a isso podem experimentar a providência divina nessa atitude de fé. Neste domingo, 19 de outubro, o Domingo da Exaltação com a Santa Ceia. Na oportunidade, iremos consagrar os proclamadores do telhado. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todos os templos da Universal. Para encontrar o mais próximo, acesse o localizador universal.org/localizar. Bem, diante do que temos falado, mostrado, a decisão está em suas mãos. Você é o nosso convidado aqui na Avenida Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Nós temos o estacionamento gratuito, como temos a IBI, a Escola Bíblica Infantil, um espaço também dedicado às crianças. Bem, prepare o copo com água, é momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesse horário, nessa programação, na Tua presença. E quando eu digo nós, é porque do outro lado, eu sei que tem gente me assistindo aflita, desesperada, pensando na morte, trazendo dentro de si a tristeza, a angústia, a aflição, a depressão, problemas familiares, meu Pai, que ela não consegue mais resolver, situações difíceis na sua vida, mas eu quero o Teu poder, que o Senhor os visite, que o Senhor estenda as Tuas poderosas mãos, seja ela católica, evangélica, espírita, tenha ela uma denominação ou não, mas eu quero, meu Pai, independente da religião, que o Senhor chegue para tirar essa dor da alma, para tirar dela a angústia que ela tem carregado. Em nome do Senhor Jesus, seja livre. Meu Pai, visite os que ligaram, mandaram suas mensagens e consagra também essa água. Esteja nessa água a Tua unção e poder para que todos, quando beberem, recebam vida. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Beba da sua água, receba vida. O poder de Deus chega até você, não é por acaso que você assiste o programa, independente da sua religião. Tome uma decisão de buscá-lo, de voltar para a presença dele. É Deus que colocou você para nos assistir, pode ter certeza disso, tá bom? Esse domingo da exaltação, na oportunidade, participando, está aqui, da Santa Ceia do Senhor. Não há momento mais propício que este para que você possa retornar. Avenida Constantino Neri, 1515, aqui no bairro São Geraldo. Eu te espero. Deus te abençoe e até lá.